boa noite a todos vocês que estão aqui nos assistindo, nosso culto online da Igreja Batista Vila Nova, nosso projeto missionário aqui em Biporã. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Quero pedir para que Deus possa estar trazendo paz e alegria ao coração de cada um de vocês nessa noite. Nosso momento inicial de oração, eu gostaria de estar colocando diante de Deus aqui nesse momento, para que nós possamos estar orando e possamos estar nos conectando com Deus através da oração e colocar os pedidos que você tem nesse momento, que você tem nessa noite, também que você possa colocar os pedidos por outras pessoas. A palavra de Deus diz que nós devemos orar uns pelos outros, né? Nós temos a missão, nós temos o dever de orar por aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, que não conhecem a Tua Palavra, que não tiveram uma experiência de salvação com Jesus. Jesus está disponível para o mundo. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus deu o Filho dele para salvar todos aqueles que creem. Então, nessa noite, que nós possamos estar orando por aqueles que ainda não creem em Jesus como o seu suficiente Salvador. Também gostaria de estar colocando motivos de oração, como os projetos missionários da cidade de Cambará e de Grandes Rios, também o nosso projeto missionário aqui de Biporã, e de forma geral que a gente também possa estar colocando diante de Deus nesse momento todas aquelas pessoas enfermas, todas aquelas pessoas que estão passando por dificuldades econômicas, financeiras, que o Senhor possa estar indo em direção à necessidade específica de cada um, né? Então, nesse momento, eu convido você a fechar os teus olhos, se aquietar o teu coração e falar com Deus através da oração. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te bendizemos, te agradecemos pela nossa vida, te agradecemos por tudo o que o Senhor nos oferece, enquanto nada merecemos. Te agradecemos, ó Pai, pela nossa Igreja Batista Vila Nova aqui em Biporã, por esse projeto missionário. Te pedimos, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, sermos instrumentos da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor Soares na pregação que vai se seguir agora, nesse momento. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa estar conduzindo ele. Te pedimos, ó Deus, por todas as pessoas que têm passado de alguma forma por alguma enfermidade, também por aqueles que estão passando por necessidades materiais, ó Deus, que o Senhor possa estar indo em direção à necessidade de cada um. O Senhor também nos capacite, nos oriente a estarmos auxiliando essas pessoas, estarmos acolhendo essas pessoas, ajudando de alguma forma essas pessoas, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque a Tua Palavra nos restaura, Tua Palavra nos vivifica, ó Deus, Tua Palavra nos sustenta, ó Deus. E por isso, ó Pai, nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo,
dia, boa tarde, boa noite para você, povo de Deus que nos acompanha nessas palestras. Toda semana, quarta e sábado, nós estamos juntos e nós queremos agradecer você nos permitir chegar até você, na sua casa, no seu trabalho, no carro, em qualquer lugar, em qualquer horário. Nós queremos agradecer você por para estarmos juntos, né? Orando, estudando a Bíblia e conversando um pouco sobre a vida. A vida é um dom de Deus, a vida realmente é uma expressão do amor de Deus para nós. Então, o próprio Cristo vai dizer que Ele é a vida, isso é muito bom. Tudo bem? Então, queremos desejar a você uma noite, uma tarde ou uma manhã muito abençoada para você. Nós queremos agradecer a Deus pelas músicas que já foram cantadas e por um tempo de oração que já tivemos, né? E agora nós vamos estudar a Bíblia. Nós estamos estudando neste mês de junho sobre missões. Os batistas brasileiros que moram, que vivem, que nasceram ou que vieram de outros lugares no estado do Paraná, têm o mês de junho como um mês de missões estaduais. Então, e por isso nós estamos conversando um pouco sobre a ideia de missões. O que é missão, o que é missões e quem é o missionário. Eu acho que isso é muito importante para a gente se localizar, para a gente entender esse plano eterno de Deus da sua redenção, por declamar ou declarar, de disponibilizar o seu amor para com toda a sua criação. Tudo bem? Então nós queremos assim. Hoje nós queremos conversar com vocês sobre uma ideia muito legal. Nós já estamos no 6º estudo, né? Dessa ideia de missões. E hoje nós queremos conversar com você só para recuperar a nossa trajetória de compreensão desse conteúdo que a gente tem procurado compartilhar com você. Tudo bem? Então, o texto que nós temos está em João capítulo 20, versículo 21, onde nós temos aqui como um texto básico para explicar essa ideia da missão de Deus. Jesus Cristo, aqui nesse texto, ele vai dizer que Deus o enviou, né? Com tarefas para cumprir a missão do Pai. Ele vem na condição do Deus Filho e, como condição de Deus Filho, vem com a condição de cumprir a missão do Pai, a missão do Deus Pai. E isso aqui nos ajuda muito a compreender, porque o próprio Deus Filho, quando cumprindo todas as suas tarefas, e de forma assim que ele nos ensina, que ele nos treina, que ele nos prepara, ele vai dizer que da mesma maneira como o Pai, Deus Pai, havia o enviado, ele nos envia agora, né? Então, isso fica fácil para nós compreendermos que Deus é que é o dono da missão, que Deus é que é o missionário, que Deus é quem opera a missão. Para isso ele tem o Deus Filho que vem como mensageiro, isso mesmo, ele vem como aquele que realiza, é o Cordeiro de Deus que é dado. Em João 3,16 a palavra vai dizer que Deus nos amou de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito, para que nós, crendo nele, não perecêssemos, mas que tenhamos a vida eterna. E essa é a missão. De fato, essa é a missão que Deus tem. A missão de Deus no mundo. Esse é o tema central da nossa fala para você. A missão de Deus no mundo. Tudo bem? E com base nesse texto de João 20, 21, quando ele vai dizer que e Jesus lhes disse outra vez, né? Que a paz esteja com vocês. Olha só que bacana. A saudação de Jesus para contigo, para comigo, para conosco. Que a paz esteja comigo, que a paz esteja com você, que a paz esteja conosco, não é isso?
né? Assim como o Pai me enviou, eu envio você. Olha só a fala de Jesus para nós. Soares, assim como o Pai me enviou, eu envio você como minha testemunha até os confins da terra. E nessa caminhada até os confins da terra, Soares, você vai ensinando, batizando, você vai promovendo, divulgando, vivendo, sendo treinado e habilitado para toda boa obra no cumprimento dessa missão. Sou eu que vou estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Olha só que promessa maravilhosa. Então é a partir dessa ideia que eu quero conversar com você hoje, né? Sobre essa ideia das nossas tarefas na missão de Deus. Tudo bem? Você está entendendo isso que nós estamos falando? Então, nesses estudos anteriores, nós já aprendemos o que é missão, né? A missão, de fato, nós temos como uma ideia que Deus tem nos dado direto, né? Que vai dizer para nós exatamente isso. Missão é a função temporária e determinada de que o governo encarrega um agente. É um governo, um comando, né? A tarefa pertence a alguém. E essa tarefa que pertence a alguém é dada, é delegada a mim e a você. No caso, Deus como o dono da da tarefa, no caso da missão dele. Tudo bem? Então, gostaria que você pensasse comigo sobre isso. O que é a missão? A missão é uma ação que alguém dá para nós, né? Que Deus, na sua infinita graça e bondade, vai levando-nos no cumprimento da sua vontade, do seu ideal. Tudo bem? E de quem é a missão? Olha, eu tenho dito para vocês que a ideia de missão é do missionário. E que no mundo nós temos um missionário, se a gente pode dar esse nome para ele. É Deus. Deus é o missionário. Por quê? Porque todo o plano da redenção nasce no seu coração. Todo o plano de divulgação da sua redenção nasce no seu coração. Porque tudo que nós sabemos sobre nós temos que ir diretamente para esse plano de redenção de Deus. Então é Ele que começa tudo, é Ele quem ama, é Ele que vem ao encontro, é Ele que realiza, é Ele que opera, é Ele que determina. Tudo isso parte de Deus. Logo, Ele é o missionário. Você compreende isso? Você me entende? Então, não, pastor, mas nós temos um missionário lá na África, na Europa, na Ásia, na América. Tudo bem, mas presta atenção. Nós somos o missionário ou nós somos o servo da missão? Servo do missionário. Eu prefiro com essa nomenclatura. Eu sou um servo, um discípulo do missionário. Quem é o missionário é Deus. Por isso Jesus diz, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Eu vim para cumprir a missão do meu Pai. Eu vim para viver e demonstrar o amor do meu Pai. Porque é Deus quem ama, é Deus quem salva, é Deus que redime por meio do seu Filho. Deus nos vê por meio do seu Filho. Deus nos perdoa por meio do sacrifício do seu Filho. Tudo por meio do sacrifício do seu Filho. Por isso o Filho olha para mim e diz, Soares, assim como o Pai me amou, assim como o Pai me enviou, assim como o meu Pai me protege, assim como o meu Pai cuida de mim, eu vos envio nessa mesma proteção. Por isso a palavra de Deus, Jesus vai dizer à igreja que é vocês, ninguém pode resistir, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque eu estou convosco. Eu não vos deixarei, nem vos desampararei. Essa é a ideia, muito forte. Então, gente, com essa compreensão panorâmica desse assunto, né, a respeito dos valores do reino de Deus, da missão de Deus no mundo, né, a gente pode conversar nessa formação de uma ideia muito legal, porque, olha, se você pegar a ideia, Deus forma, até Noé tem um povo,
né? Que vem, aí se comete... É um povo encontrado em condições difíceis por causa dos pecados. E aí a gente vai ler lá em Gênesis 3, 4, 5 e 6 toda aquela complexidade, que depois você pode olhar na sua Bíblia aí e acompanhar essa narrativa, né? Deus vem e oferece perdão, salvação, pede que Noé construa um barco para que todo mundo possa participar desse plano redentivo, desse plano de salvação. Porém, eles não creram, eles não receberam, eles não se comprometeram, eles negaram, eles inclusive blasfemaram. Até parece que você está vendo tudo isso hoje, não é verdade? É só olhar para o nosso entorno, né? Depois daquilo, nós vemos que Deus salvou a família de Noé, e com ele os seus filhos, as suas noras e tal, e ali formou teve um novo começo. Só que nesse começo que Deus coloca ali em Noé, é uma única língua, uma única cultura, um único jeito de fazer, né? Um único jeito de dizer, um único jeito de realizar. Então aí Deus diz assim, mas lembra que Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação entre as nações? Isso mesmo. Então Deus diz a Abraão que ele seria pai de uma grande nação entre as nações. Mas como poderia ser isso se nós tínhamos uma única nação? Aí Deus entra com o seu plano redentor, com o seu plano de amor, com o seu plano de redenção, ok? E ele transforma aquelas pessoas em vários povos, em várias nações, em várias línguas, em várias culturas, que já vinham, de fato, se concretizando por causa das tribos, por exemplo, da causa das linhagens, das dinastias, por exemplo, de Sem, de Cão, de Jafé, tá certo? Então eles vão formando esses clãs. Aí Deus chega e coloca isso tudo em povos diferentes. Então, a partir da Torre de Babel, onde Deus confunde as línguas, Deus então ali prepara um terreno para que daquelas nações ele vai formar uma nação como sinal e instrumento daquilo que haveria de ser quando o Cordeiro de Deus chegasse. Presta atenção nisso, ok? Deus então prepara todo um mapa, uma sequência, umas realizações que só Ele mesmo. Por isso que a Bíblia é maravilhosa, gente. A Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia é a narrativa, é um conjunto de narrativas sobre os atos de Deus. Não é a história dos homens, não é a história das nações, não é a história dos povos, não. É a história dos atos de Deus. Como Deus vem colocando o seu plano de redenção para redimir, para reconciliar e para fazer nova todas as coisas. Aquela ideia do novo céu, da nova terra, está aqui. Isso mesmo, é por aqui que a gente vai compreendendo essa nova terra e esse novo céu que Deus está realizando. Tudo bem? Então, nós podemos aprender com isso que Deus então agora vai formar uma nação, né? Ele tem várias nações, e aí quando a gente chega no capítulo 12 de Gênesis, a gente vai ver que Deus de fato vai realizar, junta todo esse, ele chama uma família, né, de uma dessas culturas e diz, agora nós vamos formar um povo formado de todas essas tribos, de todas essas nações, né? Por isso, Abraão, eu estou te dizendo que você será pai de uma grande nação. E promessa maravilhosa. Eu fico imaginando o seguinte, você já parou para pensar? Vamos dizer assim, o que Deus tem preparado para você, se você crer nele, se você entregar sua vida a ele, se você entregar seus dons, suas habilidades a serviço do reino, da missão dele no mundo, você vai ficar surpreso, porque Deus está cheio de promessas para a sua vida e para a minha vida. Deus vai realizar maravilhas na sua vida. Porque é isso que ele está dizendo. Eu quero que você seja uma bênção para todas as famílias da terra. Eu estarei com você. Não vos deixo nem vos desamparo. Gente, isso é maravilhoso. Então vai fazer o quê? Dentro desse projeto de Deus vai surgir Israel.
exatamente a partir de Abraão, Isaac e Jacó. Lembra os patriarcas, aquelas narrativas? É tudo formando uma nova nação entre as nações. Prestou atenção? Deus então agora tem várias nações. E dentre essas nações ele vai formar uma nação que vai servir de sinal e instrumento para promover, para divulgar, para encarnar, para ser testemunha do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão na formação dessa nova vida em Cristo, que está indicando para o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, quando ele vai formar a sua igreja. Gente, isso é demais. Eu quero que você pense nisso. Isso é demais. Mas é muito demais. Quando a gente tem essa percepção desse agir, desse acontecer, a mão de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus na direção, construindo, fazendo nova todas as coisas na pessoa dele, por meio do Filho e da igreja. Presta atenção nisso, tudo bem? Então, eu quero pensar com você exatamente nisso, que essa ideia de Israel ser colocada, e aqui nós estamos colocando aqui, vamos só fazer uma consideração aqui. Imagine você e eu, designado por Deus para morar no Paraná, e no Paraná, Deus espera que nós sejamos sinal e instrumento do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia para com toda a população paranaense. Você pensou nisso? Você tem essa consciência de que Deus já te chamou para isso e que sua família está no Paraná para ser uma bênção para todos os moradores, todos nós que moramos nesse território chamado paranaense. Gente, isso é demais, isso é muito bom, tá certo? Então, pensando assim, a missão de Deus no mundo tem essa tarefa, é a missão que vem cheia de tarefas, né, para o cumprimento dela. E algumas ações importantes que eu quero deixar com vocês, né, que eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. Como é que dá para cumprir isso? O que Deus pede de nós para que cumpramos isso? E eu poderia te dizer o seguinte, eu acho que uma das coisas muito interessantes, a primeira coisa é que nós precisamos, como Abraão fez. Deus nos convida para sermos sinal e instrumento da sua missão de amar, de viver, de testemunhar, de compartilhar todos esses valores do reino de Deus, como o pastor Pedro vai dizer, que nós somos povo de Deus, que nós somos nação santa, nós somos propriedade exclusiva de Deus para cumprir sua missão. Presta atenção nisso. Não é outra coisa senão para cumprirmos sua missão. E é isso que ele está dizendo. Cumpra a missão que eu tenho te dado. Né? Cumpra a missão que eu tenho te dado. Isso é importante. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender com isso é que nós precisamos deixar. Aí entra um valor maravilhoso. A primeira coisa que eu quero que você lembre disso. Você precisa deixar você mesmo. Negue-se a si mesmo. Jesus diz o seguinte, nega-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e vem comigo. Negue-se, deixa o dinheiro, deixa o poder, deixa a ganância, deixa a avareza, deixa tudo que é contra a missão de Deus. Tudo que diz respeito contra a missão de Deus, você deixa de lado. E passe a viver como discípulo, como servo, passe a viver como um trabalhador na missão. Isso, coma, beba, vista-se, alegra-te, tudo na missão. Por isso que Paulo vai dizer, quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça qualquer outra coisa, tudo farei para a glória de Deus. Tudo farei para o cumprimento da missão de Deus.
tudo farei, prestou atenção nisso? Tudo farei porque eu sou servo dessa missão. Eu estou a serviço da missão, o tempo todo o tempo. Então, a primeira questão que eu quero que você considere com você, deixa você mesmo, seja capaz, tenha uma posição no seu coração dizendo, Senhor, eu desisto, eu não quero ser mais egoísta, avarento, eu não quero buscar mais o poder do dinheiro, o poder da política, o poder do poder, né? Eu não preciso, meu Deus, hoje, a partir de agora, eu não preciso dominar ninguém, explorar ninguém, discriminar ninguém. Eu não preciso fazer do meu próximo um servo meu, mas eu quero que eu seja um servo para com ele, para que eu o ame como o Senhor me amou, para que eu sirva como o Senhor me serviu, para que eu o acompanhe como o Senhor tem me acompanhado. É isso que funciona. Segunda coisa que eu quero deixar para o seu coração, deixar sua parentela. Gente, olha, é complicado isso. Muitas pessoas acham que não deve seguir a Jesus porque não pode deixar pai, mãe, irmãos, marido, mulher, filhos. Não pode deixar. Estava ouvindo um testemunho de um servo de Deus em outra pátria, onde ele dizia o seguinte, que um dos maiores problemas para nós brasileiros fora do Brasil é nossa afetividade, essa coisa de nós sermos muito afetivos no sentido de gostarmos. Nós chegamos a dizer que adoramos comida, né? Nós entramos em crise porque a comida não é igual que eu tenho no Brasil. Eu tenho um problema porque o vestuário não é igual que eu tenho no Brasil. No Brasil a gente se abraça, se beija, se pega. É uma coisa legal, lógico, respeitando os contextos, né? Mas a verdade, irmãos, é que nós precisamos deixar. Não é só deixar a mim mesmo, eu preciso deixar, né? A prioridade, toda prioridade é do reino, é da missão. Por isso Jesus falou algumas vezes para aquelas pessoas que os procuravam, alguns deles disseram, Senhor, quando eu enterrar meus pais eu vou te seguir. Senhor, quando eu casar eu vou te seguir. Senhor, quando eu... E Jesus disse, gente, isso não vai dar tempo. O convite para você é agora. O convite para você deixar você mesmo é agora. O convite para você deixar sua família é agora. E Jesus ainda disse para você, deixe os mortos enterrarem seus mortos. Quanto a ti, vem comigo agora. E é esse detalhe que nós queremos deixar. E para partir para nossas conclusões, eu quero pensar com você sobre mais um deixar, né? Verdade. Um deixar sua religião. Olha, o primeiro deixar, deixe você mesmo. Ocupa-te com a missão de Deus. Coma, vista, beba, faça tudo na missão. É fazendo a missão que isso vai acontecendo, né? Uma certa vez lendo um texto sobre a cultura indígena, e eu achei super interessante quando o autor dizia que a cultura indígena é o seguinte, o índio sai pela manhã, ele caça, ele pesca, ele planta, ele colhe, ele faz turismo, ele tira férias, ele celebra tudo no mesmo dia. Porque ele não consegue separar o que é espiritual, o que não é, o que é religioso, o que não é, o que é cultural, o que não é. Não, ele simplesmente vive, ele simplesmente é, ele simplesmente existe. Então, eu acho super interessante essa ideia de compreensão da cultura. Então, por isso aqui eu quero concluir deixando para você mais um jogo de palavras aqui, né? Deixe sua religião para seguir a Cristo. Sou católico, deixa. Abre mão dela. Sou batista, deixa. Abre mão dela. Sou pentecostal, deixa. Abre mão dela. Sou qualquer coisa, deixa qualquer coisa. E seja apenas um discípulo de Jesus.
Nada mais do que isso. Seja apenas um discípulo de Jesus. Cumpra a palavra de Jesus. Incorpore o testemunho de Jesus. Viva a vida de Jesus. Isso é suficiente. Isso é cumprir a missão de Deus no mundo. Ah, meus amigos e irmãos, que Deus te dê muita força e entendimento para o cumprimento da sua participação na missão de Deus. Deus te chama para fazer parte dessa missão. Jesus, olhando assim para nós, diz assim: ó, vocês que estão aí, né, cheio de dores, né, cheio de problemas, que estão cansados, oprimidos, afadigados, né, venham comigo. Eu vos darei, né, uma nova vida, um novo fardo, uma nova realidade. Eu estou fazendo um novo céu, uma nova terra. Vem comigo. Meu Deus, eu gostaria muito que você pudesse cumprir, eu digo, receber essa missão. Eu posso orar com você agora? E antes de nós orarmos, eu queria pensar contigo exatamente nisso. Você estaria disposto a fazer esses deixares? Né? Isso, esses deixares. Você está disposto a deixar a sua terra ou parentela, né? Sua família? Você estaria disposto a deixar a sua religião, que eu acho que é o pior de tudo? É verdade. Os judeus não quiseram deixar a sua religião. Os romanos não quiseram deixar a sua política. Nenhum dos outros povos queriam deixar seus hábitos, suas culturas. Mas Jesus diz: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não deixar suas religiões, se você não deixar suas culturas, suas parentelas, se você não deixar nada por amor a Cristo, você não herdará o reino de Deus, porque você não conhecerá o que significa nascer de novo. Ah, meu amigo, meu irmão, que você possa fazer uma decisão ao lado de Cristo agora, tudo bem? Que Deus possa contar com a sua disposição. Sim, Senhor, eu creio na tua palavra. Sim, Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o meu único suficiente Salvador. Eu creio que Ele é a única vida, Ele é a única maneira que eu posso te alcançar. Você quer orar comigo agora? Então, vamos orar. Deus, obrigado por toda a tua palavra. Que o Senhor continue nos amando, continue nos motivando a te conhecer mais. E que nesse mês de junho, os batistas brasileiros locados aqui no Paraná tenhamos essa consciência, meu Deus, de que o Senhor é o missionário e que nós somos sinal, instrumento do Senhor nessa missão, para tornar conhecido por meio das Escrituras, por meio das nossas vidas, por meio do nosso testemunho, por meio do nosso compromisso com o Senhor, tudo sobre o teu reino, todos os valores do teu reino, a fim de que os paranaenses creiam que o Senhor é Deus, o Senhor é Salvador, e é o Senhor quem cria, que sustenta e que governa todas as coisas. Perdoa, Deus, nossos pecados e guarda a nossa fé, meu Deus, para que possamos cumprir tua missão no mundo com louvor, porque ao teu nome é dado toda a honra, toda a glória e toda a graça, em nome de Cristo. Amém. Amém? Então, que Deus continue te abençoando. Nós teremos logo, após uma música, né? E acredito que sim, né? Que se de repente o irmão Júnior não tiver, nós teremos isso na próxima quarta-feira, tudo bem? Mas nós queremos deixar um abraço para você e também para toda a nossa equipe pastoral e liderança da nossa comunidade de fé IBV Nova Londrina, Cambará, Grandes Rios e Ibiporã. Tudo bem? Fica o nosso abraço, que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos e amigos e que na próxima quarta-feira nós estamos aí, eu acredito que seja já o penúltimo estudo sobre esse tema. Conto e espero com você.
por você, melhor dizendo. Tudo bem? Que Deus te abençoe e te guarde sobre você, levante o seu rosto e que te dê paz, vida e paz.